Então, eu acho que as nossas últimas duas reflexões sobre o templo foram boas, né? Alguém falou comigo, foi muito legal, foi muito bom. E eu vou começar com o texto do Antigo Testamento, mas depois eu venho para o Novo. Porque eu quero falar com vocês sobre a nossa missão como igreja e aquilo que a gente aquilo que a gente faz, principalmente quando a gente se reúne. Há muitas narrativas no Antigo Testamento, tem muita história interessante no Antigo Testamento, mas por que eu não prego tanto nas histórias do Antigo Testamento? Porque as histórias, elas permitem múltiplas aplicações. Eu posso fazer diferentes aplicações com uma narrativa que é simplesmente a descrição de um fato. E hoje eu vou dar um exemplo para vocês. É assim que muitos pregadores trabalham. E hoje eu vou ler um texto interessante, que quando eu era jovem, um jovem pregador, eu achava legal pregar esse tipo de coisa. Mostrar coisas diferentes na Bíblia e pregar sobre textos que quando a gente lia, a pessoa falava, ué, que texto é esse? O que ele vai falar nesse texto? Eu achava legal impressionar as pessoas com essa criatividade. Mas hoje eu já envelheci, eu já percebi que isso não é a coisa mais importante. Mas olha que narrativa curiosa. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 14, lembra que eu falei semana passada que Davi fez um templo suntuoso, cheio de ouro, e dali a pouco os egípcios vieram e levaram a riqueza embora? Eu vou mostrar para vocês. Está na Bíblia, ok? Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, verso 21. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor, Yahvé, havia escolhido de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. Ou seja, Roboão reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era amonita. Ou seja, o Salomão casou-se com muitas esposas de muitas nacionalidades. Uma coisa que a lei não recomendava, casamentos mistos, não é? Mas Salomão não era exatamente um bom cumpridor da lei. E ele se casou com uma mulher estrangeira, uma amonita, e nasceu Roboão, e Roboão foi o filho escolhido para suceder o grande, o famoso rei Salomão. Verso 22. O reinado de Roboão é descrito agora. Judá, o povo, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e com os pecados que cometeu, despertou o seu ciúme. Aqui ciúme é a ideia de zelo, uma certa ira. Despertou o seu ciúme mais do que os seus pais haviam feito. Porque também os de Judá edificaram altares nas montanhas, nos montes, né? Estátuas, colunas e postes da deusa Azerá sobre todas as colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Lembra que eu disse para vocês que a Bíblia sempre tem uns exageros? Não é? Então houve um espalhamento da idolatria. Mas a ideia é que em todas as colinas e todas as árvores frondosas, né? O exagero é muito típico da Bíblia. Mas o que está aqui é isso. A idolatria se espalhou por Judá. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Então, muitas das leis morais que discutem sexualidade no Antigo Testamento estão atreladas a essa ambiência aqui, das orgias culticas que se faziam naqueles dias. Então, se construíam santuários de adoração, altares, postes ídolos debaixo de árvores, nos bosques, no alto das colinas, e lá se faziam rituais e práticas abomináveis, cultos aos outros deuses, principalmente cultos de fertilidade.
Não é? Então, assim, vamos orar aos deuses, vamos cultuar aos deuses para que a terra seja fértil e para que a nossa colheita seja boa. Já que estamos falando de fertilidade, que tal a gente então fazer aquelas coisas associadas à fertilidade? Então, é essa ambiência, não é, da idolatria acompanhada de práticas imorais, ok? Mas isso aí não é o que eu quero falar, não. Agora veja lá. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Está vendo? O filho de Salomão já levou o reino a uma decadência espiritual, porque Salomão já não foi como seu pai Davi. E Roboão já foi muito pior do que Salomão. Então a decadência espiritual já produziu imediatamente esse resultado aqui que eu falei semana passada. Os egípcios vieram e levaram os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo. Inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. No capítulo 11 conta que Salomão fez escudos de ouro. Ele tinha tanto ouro que ele andou fazendo uns escudos de ouro, para ficar 300 escudos de ouro. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos de bronze e depois os devolviam à câmara da guarda. Quanto aos demais atos de Roboão e a tudo que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? E paramos por aí. Então vejam bem, aquilo que falamos semana passada, um templo suntuoso, toda aquela formalidade, todo aquele aparato, toda aquela coisa bonita, mas a conversão do povo não era genuína. Deus não quer um templo, Deus quer... lembrei de uma frase, né? Vem a hora, e já chegou, que Deus procurará verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem disse isso? Jesus. Então Deus sempre quis o quê? Verdadeiros adoradores. Deus não pediu um palácio de ouro. Deus não pediu um templo suntuoso. Deus queria adoradores. Quando a adoração foi feita a outros deuses, Deus ficou enciumado. E então entregou Judá, entregou Jerusalém à própria sorte. O rei do Egito, que é o grande império ali vizinho, chegou e fez a limpa. Vocês estão vendo? Agora eu quero gastar um pouquinho de energia para fazer vocês pensarem na farsa do Roboão. O pai dele tinha feito escudos de ouro batido, que reluziam ao sol. Então, o pai dele exibia sua riqueza nos escudos de ouro batido. Mas o rei do Egito veio e levou os escudos. O que o rei fez? Fez uns escudos de bronze, mandou passar um caol, deu uma polida boa, e quando ele ia lá no palácio, no templo, então os guardas botavam lá os escudos de bronze, para parecer que o seu reino tinha a mesma glória que houve no reino de seu pai. Depois que passava o evento, eles iam lá e guardavam os escudos de bronze, que provavelmente perdia seu brilho. Mas quando vai usar outra vez, o rei provavelmente chamava alguém: opa, dá uma polida lá no negócio que a gente tem que enganar o povo. Vocês entendem o que é hipocrisia? O que é hipocrisia na Bíblia? É essa tentativa de enganar, de forjar, de distorcer a realidade. Então o rei Roboão tentava ostentar, mostrar uma glória que ele já não tinha mais.
É assim que a gente pega estas narrativas do Antigo Testamento e a gente explora. Eu poderia agora, então, iniciar um sermão dizendo a você: e então, quando a glória de Deus se vai da sua vida, o que a gente faz? A gente começa a criar artifícios para, de alguma forma, manter a mesma aparência. Lembra de Moisés? Moisés é interessante, no Antigo Testamento, conta lá a história que Moisés subiu ao monte, ficou diante de Deus, da presença do Senhor, e voltou com o rosto brilhando, de modo que as pessoas não podiam olhar para ele. E na narrativa do Antigo Testamento, Moisés cobre o rosto com um véu, porque as pessoas não podiam olhar para ele. Mas quando Paulo vai comentar a mesma situação lá adiante na carta aos Coríntios, Paulo dá uma outra interpretação. Paulo fala assim: e Moisés colocou um véu sobre o rosto para que as pessoas não percebessem que o brilho estava se dissipando. Olha que curioso. Então, lá atrás, na narrativa do Antigo Testamento, o véu é para que as pessoas não ficassem ofuscadas com o brilho. Paulo já dá uma outra interpretação. Paulo fala assim: na verdade, Moisés cobriu para que as pessoas não vissem que o brilho já estava se esvaindo. Então, Roboão fez mais ou menos isso. Sisaque veio do Egito com suas tropas, saqueou o templo, saqueou o palácio e voltou com as riquezas, mas Roboão fez artifícios de bronze para simular que ainda havia alguma glória no seu reino. A gente corre o risco, e agora eu quero fazer as aplicações para nós como igreja. A igreja é uma manifestação da glória de Deus. Não é não? A gente crê. Quando estamos juntos, Deus está conosco. A glória de Deus se manifesta entre nós. Quantas vezes nós já vimos coisas maravilhosas da parte de Deus? Mas é muito fácil a gente criar artifícios. E, aliás, eu diria que é quase involuntário que a gente comece a criar artifícios para manter viva uma chama que às vezes já está se apagando. A gente faz isso em muitas outras coisas, mas particularmente na igreja. Deixa eu ler o texto do Novo Testamento, e aí eu vou fazer, sim, a ponte com o que eu quero pontuar. Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 12, verso 44, nós temos uma divisão aqui no Evangelho de João. Aqui é como se fosse a conclusão da primeira parte do Evangelho, não é? Jesus clamou dizendo, Jesus falou em voz alta, Jesus se expressou aos seus discípulos com grande intensidade. Jesus está como que dizendo: eu preciso que vocês entendam, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Ele está falando do Pai. Eu vim como luz. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Olha, observe bem. O Pai que me enviou, me ordenou o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna.
Portanto, o anúncio, a proclamação, o manifestar da palavra de Deus é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Observe que ele está enfaticamente dizendo que foi enviado pelo Pai como luz. E João capítulo 20, verso 21, depois da ressurreição, Jesus vai encontrar os seus discípulos e vai dizer, e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ok, vamos juntar tudo. Jesus foi enviado como luz. Assim como o Pai o enviou, Ele nos enviou. Ele nos enviou como? Como luz. Ok? Ele foi enviado pelo Pai com uma mensagem a transmitir, com uma palavra. Nós fomos enviados com a mesma mensagem, com a mesma palavra. E a mensagem que nós portamos, ela é vida eterna. Nem todo mundo vai aceitar a nossa mensagem, porque não aceitaram Jesus. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, eu envio vocês como ovelhas em meio aos lobos. Não ouviram a mim, não vão ouvir vocês. Está muito claro isso no Evangelho de Mateus. Assim como me rejeitaram, também vão rejeitar a vocês. Mas ele disse assim, não fiquem tristes por causa destas coisas, mas glorifiquem a Deus. Porque assim também os pais deles fizeram com os profetas que foram enviados antes de vocês. Então a obra de Deus no mundo, ela vem sendo a mesma ao longo dos séculos. Deus vem manifestando a sua vontade, o seu convite à santidade. Deus vem manifestando aos homens o seu interesse em amá-los e ter relacionamento com eles. Deus chamou Abraão para um relacionamento, Deus multiplicou a descendência de Abraão, Deus por meio de Moisés deu a lei, por meio dos profetas chamou as pessoas para viverem em santidade. Ao longo dos séculos, Deus sempre enviou profetas, levantou homens, mulheres, sacerdotes, falava com gente humilde aqui, gente humilde acolá, enviava anjos. Deus sempre procurou os homens. Deus é proativo na busca por um relacionamento conosco. E por último, Deus enviou o seu Filho. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou por seu Filho, que é expressa a imagem do seu ser, Hebreus capítulo 1. É um dos textos mais bonitos. No grego é muito bonito a métrica, a poesia de Hebreus. A gente precisa de um monte de palavras para dizer, tendo Deus outrora falado, muitas vezes de muitas maneiras. Mas em grego é polimeroi, politropoi. E a gente tem que traduzir de muitas maneiras, em muitos lugares, Deus falou. Em muitas aldeias, em grandes cidades, Deus falou. Na beira do mar, Deus falou. No ventre do peixe, Deus encontrou Jonas. Deus fala. Debaixo de uma palmeira, ali se assentava Débora, uma juíza, para julgar seu povo. E Deus falava com Débora à sombra de uma palmeira. Deus falou com Ana quando ela chorou aos pés do altar pedindo um filho. Deus sempre falou. Deus falou com Samuel, um menino que nasceu por causa da oração de sua mãe. O sacerdote não ouvia Deus, mas aquele menino que havia sido consagrado ao Senhor, cujo nome é Shmuel, o que ouve a Deus. Desde cedo, você que pôs o nome de Samuel no seu filho, espero que eles ouçam a Deus, porque é isso que o nome significa.
Ah, meus irmãos, Deus fala. Mas Roboão era surdo. E o seu povo também se desviou do caminho do Senhor. E profanou o nome do Senhor. E profanou o templo do Senhor. E adoraram a outros deuses. Deixaram o Senhor. Como anos depois profetizou Jeremias. 2 pecados cometeu o meu povo. A mim me deixaram a fonte de águas vivas. E o segundo pecado, cavaram para si cisternas, poços rotos, cisternas rachadas, que não retêm água. Então esse povo me deixa, a mim que sou fonte de água viva, e vão tentar matar sua sede em cisternas que sequer retêm água. Essa é a história da antiga aliança. Nós somos da nova aliança. Depois que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Nós somos aqueles que viemos a conhecer o dom de Deus manifestado em Jesus Cristo, seu Filho. Pela bondade do Espírito Santo que habita em nós, nós recebemos a graça do Senhor. De modo que a glória que habita em nós é muito maior do que a glória da antiga aliança. Voltar à antiga aliança, voltar ao Sinai, voltar ao templo de Davi, voltar aos antigos profetas, voltar aos antigos pactos e dar as costas a Jesus não faz sentido. É usarmos escudo de bronze. Nós temos a excelência do Espírito. Então, muitas vezes, a religião, os religiosos, o sistema, para mostrar uma certa glória, para mostrar um certo sentido, para dizer que ainda tem alguma coisa a ver com Deus, às vezes, como Roboão, a gente fica fazendo escudos de bronze usando artifícios. Mas, irmãos, nós fomos enviados como luz. E a luz que brilha em nós é o próprio Jesus. Nós temos Jesus. Nós não devemos usar outra coisa que não seja o próprio Jesus. Nós não carregamos a arca. Nós não usamos a arca da antiga aliança em lugar nenhum. Nós não usamos o menorá, o candelabro que lá iluminava o lugar santo dos judeus. Não. Nós não estamos afeitos aos ritos da antiga aliança. Não vamos celebrar Pentecoste, não vamos celebrar as festas da antiga aliança. Não. Nós celebramos Natal mesmo. Porque nós somos cristãos. A nossa glória é Jesus, a nossa aliança foi firmada na cruz, com o sangue do Calvário. Então nós somos cristãos. De modo que nós não tentamos mostrar aquilo que não nos cabe, mas fomos enviados como luz, para propagar a boa nova de salvação, que é a manifestação de Jesus Cristo. Como igreja, nós temos uma mensagem. E a mensagem é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o que Jesus disse: quem crê em mim, não crê em mim, crê naquele que me enviou. E nós somos enviados na mesma condição. Então quem crê em nós, não está crendo em nós, está crendo em Jesus. Porque nós estamos comunicando a palavra de Jesus. Daí a importância de nós pregarmos um evangelho legítimo, um evangelho verdadeiro. Daí a importância da gente gastar energia para entender e conhecer Jesus, para a gente manifestar Jesus, porque o mundo precisa conhecer Jesus. Eu vou contar um segredo para vocês. O mundo não precisa ser batista. Eles precisam conhecer Jesus. A igreja batista, gente, não salva.
A nossa confissão de fé é boa para nós. E eu me orgulho de ser um pastor batista. É possível ter orgulho de coisas boas, viu? Isso faz parte. Você tem orgulho de certas coisas, eu também. Eu tenho orgulho de ser pastor de uma denominação séria. Eu tenho orgulho de ser herdeiro de uma tradição. Eu tenho orgulho de estar num lugar, num templo, me reunindo com pessoas que herdaram uma tradição que já tem quase 70 anos de história. Isso para mim é uma grande alegria. Estarmos aqui juntos, continuando o trabalho que gente de muita fé, de muita dedicação, de muita consagração, orou por nós que estamos aqui. Teve gente que não nos viu, mas já orou lá atrás por nós, orando para que nós estivéssemos aqui hoje. E nós estamos orando e formando a próxima geração. É assim que a vida segue, não é? Mas nós entendemos que o nosso brilho é só o reflexo do brilho de Jesus. A gente é como aqueles escudos do Roboão. A gente só reflete o brilho do sol que bate em nós. É o brilho de Jesus. Mas a gente quer ser um escudo de ouro. A gente quer ser verdadeiro. Nós não estamos a fim de ficar falseando. Nem tudo que reluz é ouro. Lembra aquela ideia do ouro de tolo? Ela vai lá, acha um negócio lá, vende como se fosse ouro. Ouro de tolo, cuidado. Não é? Nem tudo que reluz é ouro. Nós queremos ser uma igreja legítima, uma igreja verdadeira. Queremos pregar um evangelho verdadeiro. Queremos fazer o que é certo, não necessariamente o que dá certo. Porque há meios, há estratégias de fazer o negócio religioso funcionar. Tem meios, tem artifícios da gente fazer certas coisas parecerem que estão acontecendo. Mas eu quero pôr a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. E não ser acordado no meio da noite por Deus dizendo assim: ô Zé, o que é aquilo que você estava fazendo e falando em meu nome? Eu não estou nesse negócio, não. Eu não estou afim de ser acordado por Deus e Deus me chamar no canto e falar assim: ô rapaz, quem te mandou falar essas coisas? Quem te mandou fazer essas coisas? Ah, Deus, mas os outros estão fazendo. Eu não tenho compromisso com o que dá certo por aí. Eu tenho compromisso com o que é certo. Eu prego de acordo com o que creio e de acordo com o que ouvi. Eu penso que nós temos que nos comportar exatamente como Jesus. Jesus falou: eu fui enviado como luz e eu falo aquilo que meu Pai mandou falar, e eu faço aquilo que meu Pai mandou fazer. Então o meu compromisso é com quem me enviou. Eu diria que como igreja, o nosso compromisso é com quem nos enviou. Quem nos enviou mandou a gente ser luz. Então nós seremos luz. E o que é ser luz? Ser luz é levar a palavra de Deus a sério. Ser luz é de fato permitirmos que sejamos templo do Espírito Santo como comunidade e ao mesmo tempo que sejamos o corpo de Cristo, que faz a obra de Cristo. Sermos luz é pregarmos um evangelho genuíno, que não está interessado no dinheiro das pessoas, na vida das pessoas, não está usando o evangelho para alcançar outros fins. O evangelho não pode ser corrompido por outros interesses que não o legítimo interesse de trazer as pessoas à salvação.
Porque a palavra de Deus, o resultado dela deve ser a vida eterna. Quem está vendendo outra coisa, quem está vendendo outro produto, quem está prometendo aquilo que não pode entregar, eu não tenho nada a ver com isso. Não é a nossa mensagem. Há quem pregue prosperidade a qualquer preço. Eu sei que muita gente prospera. Nós somos prova da prosperidade como bênção de Deus. Nenhum de nós aqui vive na miséria. Todos nós temos graça, abundância, suficiência e a oportunidade, inclusive, de repartir. E quando alguns dentre nós estão passando por um momento breve, transitório de dificuldade, naturalmente somos supridos pela bondade de Deus, que se expressa na suficiência do todo. Mas nós não estamos loteando terreno no céu. Gente, acredite, teve gente que andou vendendo anos passados, né? Depois de fugir lá de Belo Horizonte, teve que vir aqui para Brasília, porque andou vendendo terreno no céu, andou vendendo propriedades celestiais. Tem muita coisa doida que se faz em nome de Deus. E os gananciosos se alimentam. Tem muita artificialização do poder de Deus. Tem muita coisa que é bronze debaixo de um refletor. Mas se provar no fogo, não tem ouro nenhum ali. Se deixar uma semaninha, já está tudo embaçado. Tem muita coisa que parece ser Deus, mas não é Deus. A gente tem que ter consciência do que fazemos, por que fazemos, para quem fazemos. Fomos enviados como luz, então sejamos luz. Vamos promover a justiça, vamos promover a paz, vamos promover o reino de Deus, vamos anunciar a salvação por meio de Jesus Cristo, porque esse é o nosso negócio. Não estamos aqui para fazer reino para homens, não estamos aqui para conquistar o poder, não estamos aqui para outra coisa que não fazer Jesus conhecido e Jesus glorificado. Estamos em 2026, ano de eleição. E já estou avisando, não vai mudar nada. Não sei o que virá pela frente, o que será discutido nos palácios de Brasília, o que será discutido nos antros do poder, e eu vou usar a palavra antro, com consciência do que eu estou falando, é isso mesmo, dos conchavos, dos ajeitamentos, não me importa. Isso não vai alterar o nosso trabalho e a nossa posição. Nosso compromisso, nós somos enviados para falar de Jesus, proclamar Jesus, defender o reino de Deus e viver a justiça e a paz que vem do reino de Deus. Amém? Que a gente tenha clareza e que a gente não use artifícios para qualquer outra coisa que não nos interessa. Nosso compromisso é com o Evangelho. E quanto mais simples, mais verdadeiro, mais bíblico ele for, eu estava conversando hoje com o pessoal, os novos, e disse assim, o Evangelho é o vinho, e ele é transportado ao longo dos séculos em diferentes culturas. O Evangelho pode ser pregado em qualquer língua e a qualquer povo, porque ele pode ser colocado em qualquer vasilhame. Então não importa qual é o vasilhame, o importante é que o Evangelho seja transportado. Mas o meu desejo é que nós sejamos o vasilhame mais fiel e mais transparente que for possível. Para que quem olhar para nós, se possível, seja uma jarra bem transparentezinha, para que a pessoa olhe e nem veja a jarra, só veja o conteúdo. Porque
Temos que ter a filosofia de João Batista. Convém que ele, Jesus, cresça e que nós diminuamos. Nós não estamos aqui para fazer o nosso nome glorioso na terra. Nós estamos aqui para fazer o nome de Jesus glorioso na terra. E exaltar a Jesus. Então, que o nosso evangelho, ou que o evangelho que a gente pregue, seja o evangelho confiado por Jesus aos seus apóstolos e foi passado de geração em geração, chegou até nós, e que a gente anuncie esse evangelho com graça no poder do Espírito Santo, mas sem artificialidade, sempre com graça e genuinamente o evangelho de Cristo. Amém? Vamos orar? O Elton está aqui? O Eltim? Está ou não está? Está não? Então tá, vamos orar? Fique de pé, por favor. Senhor, muitas vezes nós fomos tentados a, em Teu nome, promover o nosso nome. Muitas vezes, Senhor, nós fomos tentados, a Tua igreja, em toda a terra, ao longo dos séculos. Quantas vezes foi tentada e muitas vezes sucumbiu a buscar a glória que é de Deus para si mesma. Nosso coração humano, Senhor, pode nos trair. Nossa mente, tão afeita ao poder, que se agrada tanto dos elogios, das lisonjas, que gostam dos palácios, Senhor. Quantas vezes podemos nos deixar contaminar e nos esquecermos que Jesus escolheu o caminho da humildade, o caminho da renúncia, o caminho da simplicidade, o caminho da verdade, ainda que isso não angariasse a simpatia dos poderosos. Que nós entendamos, Senhor, que o nosso lugar no mundo começa na manjedoura, que o nosso lugar no mundo passa pelas estradas poerentas da Galileia, pelas vilas, pelas aldeias, que o nosso lugar no mundo chega a Jerusalém, mas não se curva aos interesses dos ricos e poderosos, da religião hipócrita, mas que em Jerusalém o nosso caminho é a via dolorosa, o nosso caminho é marcado pelo ombro que carrega a cruz e que sobe ao Monte Calvário, e ali sim, sela uma aliança que é vida e vida eterna. O nosso lugar, Senhor, é com os apóstolos, cheios do Espírito Santo em Pentecoste. O nosso lugar é com os primeiros apóstolos e os primeiros cristãos, que espalharam a fé com ousadia, com coragem, muitas vezes fugindo de medo para outras cidades, mas não se esquecendo de dar testemunho da sua fé. O nosso lugar, Senhor, é com os milhares que existiram ao longo dos séculos, comprometidos com o Senhor. Gente que foi fiel, gente que se santificou, que se consagrou, gente que preservou as Escrituras, gente que se guardou na oração, gente que se apartou do mundo e escolheu o caminho do serviço, do amor dedicado. Nosso caminho é com as milhares de testemunhas que não negaram a fé e ao longo dos séculos, Senhor, viveram de forma santa, justa e piedosa. E temos um compromisso também, Senhor, com a geração que nos precedeu nessa casa. Somos herdeiros de gente consagrada, gente comprometida,
que neste lugar, Senhor, não negociou a fé, mas pregou um evangelho verdadeiro, pregou um evangelho genuíno. Neste lugar, nesta cidade, gente, muita gente, Senhor, nesta casa, eles já estão contigo, eles dobraram os joelhos neste lugar, e eles se consagraram e nos consagraram. Muitos de nós que estamos aqui, Senhor, fomos consagrados por nossos pais, e fomos entregues ao Senhor, para que nós dessemos testemunho do Evangelho. E nós não podemos desonrar, Senhor, mascarando o Evangelho, artificializando a nossa fé, mostrando algo que nós não somos, Senhor. Nós não podemos ser hipócritas, Senhor. Não podemos, Senhor, trair a confiança de tanta gente séria que orou por nós e que nos abençoou. E nós não podemos trair o Senhor. Não podemos trair aquele que morreu por nós na cruz. Não podemos trair o Espírito que o ressuscitou e que em nós habita. Não podemos trair o Evangelho da graça que estava na boca do Filho, que proclamou a palavra do Pai. Mas que a gente permaneça fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. Guarda o nosso coração, Senhor. E ajuda-nos a ser luz, luminosos. Não andarmos jamais em trevas, ou cegados pela ambição, pela ganância, pela vaidade, mas que nós, enxergando e caminhando na luz do Evangelho, honremos a Jesus, honremos a memória de tantos, honremos o Senhor. Amém, amém, amém.